Alô, alô, navegantes da web! Eu sou o professor Adriel Lima e hoje nós vamos aprender um pouco sobre vetores e suas aplicações no mundo da física. Então, na aula de hoje, nós temos aqui dois problemas. O primeiro deles trata de soma de dois vetores A e B que estão no plano x, y. E a gente vai adotar a escala de 1 para 1, ou seja, cada quadradinho desse vale 1 centímetro quadrado. E a pergunta é qual é o valor do vetor resultante R e o ângulo formado, o ângulo θ formado por esse vetor resultante. Bem, nós vamos precisar fazer a decomposição desses vetores, né? Uma técnica que facilita a operação de vetores com direções diferentes. Observe que A e B têm direções e sentidos diferentes. Então, primeiro, vamos tomar aqui isoladamente cada vetor. Então, temos aqui o vetor A e vamos decompor o vetor A nas suas componentes x e y. Então, temos aqui a projeção do vetor A na direção x. Temos o AX e a projeção do vetor A na direção y, temos então o vetor AY. Assim, temos que AX mais AY é o vetor A e podemos substituir o vetor A por AX e AY, ok? Temos então aqui as componentes x e y do vetor A. Vamos então para o vetor B? O vetor B está aqui e nós podemos decompor também o vetor B nas suas componentes x e y. Então, a projeção do vetor B no eixo x está aqui, ó, valendo 2 para a direita, e na direção y nós temos a componente do vetor B, by, né? 1, 2, 3, 4 quadrinhos para cima. Então, esses dois vetores, essas duas componentes, podem substituir o vetor B. Esquecemos o vetor B e ficamos apenas com as suas componentes y e x. Agora, vamos juntar o que temos de B e o que temos de A. Temos aqui by, bx, ax, ay, e agora sim, vamos fazer a soma desses vetores em x e a soma desses vetores em y. Então, vamos aqui escolher primeira direção, a direção y. Temos 1, 2, 3, 4 para cima e 1, 2, 3 para baixo. Operando aqui 4, somando, né, o vetor 4 com o vetor 3, lembrando que os sentidos, olha, o sentido é contrário. Então, eu estou somando um vetor, se eu admitir aqui para cima como positivo, eu vou somar mais 4 com menos 3. Vou somar mais 4 com menos 3 e o resultado será um vetor resultante y, na direção y. Resultante na direção y para cima, um quadradinho. Está aqui, resultante para cima, um quadradinho na direção y. E na direção x, o que a gente faz? Na direção x, fazemos o mesmo. 3 para a esquerda, 2 para a direita. Se adotarmos aqui como sentido positivo o lado direito, né, nós teremos o positivo 2, somado com menos 3. Então, o resultado vai ser um vetor apontando para o sentido negativo, 1. Né? Então, eu tenho aqui a resultante na direção x. Logo, eu tenho RY e RX que, juntos, somados, vão possibilitar a resultante R, que a gente sabe que vai ser exatamente, aqui está, o vetor resultante R. Né? Esse vetor resultante, gente, ele tem uma direção que a gente pode identificar aqui pelo ângulo θ, está aqui, ó. O θ é o ângulo que define a direção do vetor. Tá? Então, o que a gente precisa encontrar agora do vetor resultante R? Nós precisamos encontrar o seu módulo, o tamanho dele, né? O tamanho dessa setinha, e precisamos encontrar o valor do ângulo θ. Bem, então, primeiro, nós precisamos relembrar que R é a soma de Rx e Ry. Logo, eu tenho aqui um desenho de um triângulo retângulo, e esse triângulo retângulo vai me lembrar do quê? Vai me lembrar do Teorema de Pitágoras. Está aqui o Teorema de Pitágoras, onde o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Olha aí. Então, tenho aqui o R, o meu vetor R, que é a hipotenusa desse triângulo, e os catetos, Rx e Ry. Não é?
Fazendo essa continha, lembrando que cada quadradinho desse aqui, ó, cada medida dessa tem 1 centímetro, eu vou resolver e encontrar R igual a raiz quadrada de 2. Esse será, então, o valor do módulo de R. O que está faltando agora, Adriel? Está faltando agora o vetor, ou aliás, desculpa, o ângulo θ, né? O ângulo θ que define a direção de R. Bem, a gente vai precisar da relação trigonométrica, né? Uma relação trigonométrica que permita calcular este ângulo θ. Vamos lembrar então da tangente? Tangente desse ângulo θ. Tangente será o cateto oposto, que é RY, sobre o cateto adjacente, aquele cateto que está junto, ó, cateto adjacente, junto do ângulo θ. Está aqui, e eu tenho RY sobre RX igual a tangente de θ. Bem, eu tenho que RY é 1 e RX é 1. Tangente de θ igual a 1, ok? Qual é o ângulo cuja tangente é 1? Θ, então, será igual ao arco cuja tangente é 1. E esse arco que a tangente é 1 é o ângulo de 45 graus. Né? Se a gente for olhar lá na tabelinha, na tabela das tangentes, nós vamos encontrar que o ângulo cuja tangente é 1 é 45 graus. Está aí. Encontramos o valor de θ, 45 graus, e o seu módulo, que é raiz de 2. Ok? No problema 2, nós temos uma aplicação de vetores no movimento bidimensional. Vamos ver o texto do problema? Um jogador de futebol chutou uma bola no solo com velocidade inicial de módulo 15 metros por segundo e fazendo um ângulo alfa com a horizontal. O goleiro, situado a 18 metros da posição inicial da bola, interceptou-a no ar. Calcule a altura em metros que estava a bola quando foi interceptada. Despreze a resistência do ar e considere g, aceleração da gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado, seno de alfa 0,6 e cosseno de alfa 0,8. Muito bem. Nós temos aqui um desenho para ajudar, mas não é suficiente. Eu sempre recomendo que nos problemas de física a gente tente imaginar a situação descrita no texto. Tente pensar aí como é que esse texto está acontecendo na prática, né? Então, um jogador que está aqui, ó, ele está chutando uma bola em direção ao gol, né? A animação ajuda um pouquinho a entender, mas o ideal é que depois de imaginar a situação, você possa desenhar, você possa representar a situação, de modo que você, com esta representação, com este desenho, possa guiar a solução do seu problema. Então, vamos desenhar? Vamos pensar aqui, ó, um jogador chutando uma bola do solo na horizontal, né? Essa bola vai partir aqui com uma velocidade de 15 metros por segundo, e este vetor velocidade de 15 metros por segundo forma com a horizontal um ângulo alfa. Está aqui o desenho, e essa bola vai ser chutada e vai ser interceptada por um goleiro. Ó. O goleiro segurou a bola e esta bola está a uma distância, né? Uma distância de 18 metros, como diz o texto. O goleiro está a 18 metros de distância quando intercepta a bola, e a bola vai estar a uma certa altura, que a gente chama aqui de y. Esta altura é a pergunta, né? É aquilo que se quer no problema. Então, nós vamos em busca desta resposta utilizando vetores. Então, vamos lá? Então, no desenho aqui um pouquinho mais sofisticado, nós colocamos o eixo vertical orientado para cima como positivo, portanto, todos os vetores que apontarem para cima serão positivos e aqueles que apontarem para baixo, negativos. Um exemplo disso é a aceleração da gravidade, que a gente sabe que aponta para baixo. Portanto, G, a aceleração G, no nosso problema será negativa, ok? Muito bem, temos aqui o nosso desenho, a nossa representação, e precisamos agora fazer uma decomposição de vetores. Né? Vamos decompor o vetor velocidade. Esse vetor aqui, de 15 metros por segundo, ele tem uma componente vertical e outra horizontal, gente. Olha só, V, ele tem um ângulo alfa, mas ele é composto por um vetor x, na direção x, Vx, e uma componente vertical, que é a componente y, Vy, ok? Nós sabemos que Vx é a parte da velocidade que não
se modifica, ela é constante. E Vy é a velocidade que atua na vertical sujeita à aceleração g, ó, aceleração da gravidade. Portanto, essa velocidade vai mudar sim. Tá? Então, olha só, arrumando aqui os vetores Vx e Vy, eu tenho um triângulo retângulo, né, onde eu posso deduzir as relações trigonométricas desse triângulo, sabendo que Vx será V cosseno de alfa e Vy, V seno de alfa, ok? Então, está aqui mostrado Vx e Vy. Se a gente calcular, ó, Vx será 15 vezes 0,8, cosseno de alfa, né? Eu vou ter o valor de Vx e vou ter também o valor de Vy, 15 vezes o seno de alfa, 9 metros por segundo, ok? Muito bem, nós temos aí as velocidades x e y, que são componentes da velocidade v, e agora nós precisamos calcular o tempo que a bola vai chegar na mão do goleiro. Então, para isso, a gente vai utilizar a componente horizontal da velocidade, ou seja, Vx. Ok? Lembrando que Vx não muda, não é? Vx é uma velocidade constante e, com isso, a gente pode aplicar a equação do movimento uniforme, gente. Para calcular o tempo, eu preciso apenas dividir a distância pela velocidade. Se eu dividir a distância pela velocidade, eu terei o tempo necessário para percorrer tal distância. A distância horizontal, a gente já tem aqui no nosso desenho, ó, no nosso esquema, é 18 metros e a velocidade x é de 12 metros por segundo. Logo, teremos um tempo de 1,5, ou 1,50, como queiram, segundos, o tempo necessário para que a bola saia do pé do jogador e chegue até a mão do goleiro. Esse é o tempo necessário. E agora, o que a gente precisa? Precisa calcular a posição y. Né? A posição y, que a bola se encontra no tempo t igual a 1,5 segundos. Lembrando, gente, que na direção y, a bola ela tem um comportamento uniformemente variado. Então, vamos analisar agora o movimento da bola na direção y. Então, para analisar este movimento, precisaremos lançar mão da equação do movimento uniformemente variado, né? Aquela que vocês chamam de sorvetão. Muito bem, aqui eu estou adotando o y, né, como sendo o parâmetro da direção vertical, y igual a y0 mais v0, Vy, que é a velocidade inicial, né, vezes t menos, esse sinal de menos vocês já sabem por quê, né, como a gente definiu o sentido positivo para cima, e logo g aponta no sentido contrário, metade de g vezes t ao quadrado. Bem, o que eu tenho aí? Tenho todos os valores menos o valor de y, que é o que eu estou querendo calcular. y0 é zero, porque a bola partiu do solo, do nível zero. Vy eu tenho, t eu tenho, g eu tenho também, e o tempo, que é 1,5, que a gente acabou de calcular. Chegamos aí a uma continha, né? Continha de matemática simples de fazer, e nós vamos encontrar y igual a 2,25 metros, ok? Essa é a altura que a bola foi interceptada, quando o goleiro foi lá e pegou. Goleiro bom esse, hein? Parabéns, então, a você que entendeu esse problema. Uma boa sorte e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau.